Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Antes de a gente partir para o nosso conteúdo de hoje, nós vamos realizar, certo? Essa atividade aqui, que era uma pesquisa. Então, eu realizei a pesquisa, ok? E agora nós vamos responder. Vamos lá? Aqui eu tenho a planilhazinha que eu fiz de acordo com a pesquisa, certo? De acordo com também os passatempos que foram indicados na atividade. Então, vamos lá, ó. Temos aqui, na primeira coluna, passatempo. Na segunda coluna, os números de alunos do terceiro ano A, que é a turma da manhã. E o número de alunos do terceiro ano B, que é a turma da tarde, certo? Então, você vai preencher a tabela de acordo com a sua turma, tá? Vamos juntos? Eu vou realizando a leitura e vocês vão preenchendo aí, certo? Na página 78. Se não tá com ela, pausa o vídeo, pega a atividade pra gente responder juntinhos. Beleza? Vamos lá? Ó. Assistir TV, certo? Foram 4 votos no terceiro ano A e 3 votos no terceiro ano B. Videogame, 6 votos no terceiro ano A e 1 voto no terceiro ano B. Esportes, 2 votos no terceiro ano A e 3 votos no terceiro ano B. Brincar, 9 votos no terceiro ano A e 3 votos no terceiro ano B. E ler, 2 votos no terceiro ano A e 1 voto no terceiro ano B, ok? O total no terceiro ano A, 23 alunos, certo? E o total no terceiro ano B, 11 alunos, ok? Anotaram isso na planilhazinha? Então, vamos dar continuidade, certo? Vamos lá. Aí, vocês vão preencher, certo? De acordo com a planilha que eu fiz lá, com a tabelazinha que eu fiz lá, ok? Preencham aqui. E agora, vamos às respostas, tá? Observe a tabela que você construiu e responda. Todos os passatempos receberam votos? Nós vimos que sim, foi? Estava tudo preenchidozinho. Qual passatempo recebeu mais votos? Quantos foram, né? No terceiro ano A, vocês viram que foi o brincar, né? Brincar recebeu 9 votos. E no terceiro ano B teve um empate, foi os esportes, né? Brincar e assistir TV, ambos com 3, tá? Então, você vai colocar de acordo com a sua turminha. Aí temos aí, ó, qual passatempo recebeu menos votos? Quantos foram, né? No terceiro ano A, foi o ler, que recebeu somente 2 votos. E no terceiro ano B, foi o ler e o videogame, ambos com 1 voto. Qual a diferença de votos entre o passatempo mais votado e o menos votado, né? Nós vamos calcular a diferença. Vocês lembram que eu falei isso na aula de subtração? A diferença é uma palavrinha-chave. De qual operação? Vocês lembram? Da subtração. Então, eu vou fazer uma continha de menos, tá? Eu vou pegar o valor do mais votado menos o menos votado e fazer o cálculo, tá? Então, vamos lá. A diferença, né, entre o brincar e o ler do terceiro ano A, certo? É de 7. 9 menos 2, 7, ok? E do terceiro ano B, né? 3, que foi a quantidade do mais votado, menos 1, que foi a quantidade do menos votado, 2, certo? Quantos alunos participaram da pesquisa? No terceiro ano A, 23. No terceiro ano B, 11. Certo? Beleza? Respondidozinho. Vamos dar continuidade? Vamos lá. Hoje, nós vamos ver os gráficos, tá, gente? Que é uma forma de organizar esses dados também, tá? Vamos lá? Os gráficos são usados para exibir dados numéricos de maneira visual, com o objetivo de facilitar a compreensão de grandes quantidades de dados e entre diferentes tipos de dados. Nas legendas, que fazem parte dos gráficos, inserimos as informações que explicam os dados do gráfico. Elas, normalmente, estão localizadas e destacadas na parte superior do gráfico. Observe o gráfico a seguir,
que a Adriana, dona de uma banca de revistas, fez com base em uma pesquisa de opinião para saber o que seus clientes gostam de ler. Então, veja só, ela colocou as quantidades embaixo, certo? E do lado as opções, tá? Ó, livros. A gente vê aqui a barrinha vermelha. São quantas pessoas? Ó, 100. Estão vendo? Os gibis, ó, o azul escuro aqui. São quantas pessoas? 120. Os jornais, ó, a verde mais escuro, 160 pessoas. As revistas, o verde mais claro, ó, 140 pessoas. Então, o gráfico, gente, ele mostra para nós a informação de uma forma visual, tá? Mais prática, ok? Entendido isso? Vamos lá. Analisando o gráfico, podemos tirar algumas informações como: os jornais são os que os clientes mais gostam de ler, 120 clientes preferem gibis, o total de clientes que leem livros e revistas é 240, tá? Então, vamos lá. Tipos de gráficos, isso aqui está no RA, ok? Depois que a aula acabar, vocês vão aqui e realizam este RA, certo? Vamos lá, mão na massa. Você já ouviu falar em um tipo de gráfico chamado pictograma? Nele, em vez de utilizarmos quadrinhos para representar os dados, utilizamos desenhos. O pictograma a seguir foi feito com base em uma pesquisa referente ao mês de aniversário dos alunos de um terceiro ano. Em seu caderno, transforme o pictograma em uma tabela, certo? Então, vocês vão observar aqui, ó, o gráfico, né, o pictograma, e vão passar esses dados para o caderno de vocês em forma de tabela, certo? Ó, deixa eu mostrar mais ou menos como é. Estão vendo? Visualizando aqui, ó. Vocês vão fazer o quadrinho, ok? E fazer as colunas com os meses, ó, e os alunos, e colocar as quantidades. Já eu fiz aqui exemplo, ó, janeiro. Tem 3, tá? Eu tenho 3 bonequinhos aqui, ó. Estão vendo? No janeiro. E aqui eu coloco o número 3, certo? E aqui vocês colocam o resto dos meses, tá? E a quantidade de cada um. O professor da turma do terceiro ano fez uma pesquisa sobre a profissão que seus alunos gostariam de ter quando forem adultos e organizou os dados em uma lista, agrupando as respostas iguais. Observe as anotações do professor, tá? E aqui vocês podem observar o que o professor anotou, ó. 12 alunos querem ser professores, 5 alunos querem ser médicos, 3 alunos querem ser bombeiros, 7 alunos querem ser cientistas, 1 aluno quer ser advogado, 6 alunos querem ser músicos, tá? Então, ele fez uma lista, certo? Com a quantidade que ele adquiriu da pesquisa dele, tá? Após a pergunta, ele recebeu as respostas e fez uma lista, beleza? Então, vendo aqui? Vamos lá, ó. Complete a tabela abaixo com os dados da lista. Então, vão passar esses dados que tá na lista para a tabela, ok? Vamos lá. Os alunos resolveram construir um gráfico de colunas com as informações. Pinte os retângulos para construir o gráfico, tá? Então, ó, tem aqui as profissões. Vocês vão pintar cada espaçozinho desse de acordo com o número daqui da minha lista, certo? Ó, 12 alunos querem ser professores. Então, o que é que eles vão fazer aqui no professor? No desenho do professorzinho, vão pintar 12 espaçozinhos desse. Entendido? Depois de coletar os dados, chegou a hora de fazer um texto coletivo com as informações reunidas. Ajude os alunos do terceiro ano a escrever o texto, completando os espaços que faltam. Aí, vamos lá, ó. Fizemos uma pesquisa com os alunos de onde, tá? Sobre o quê? Que eles gostariam de ter quando forem adultos. Foram entrevistadas, né? Quantas crianças ao todo foram entrevistadas? Quando vocês somarem, tá? Todos os valores. A profissão mais votada foi a de... Aí você vai colocar o nome da profissão mais votada. E a menos votada foi a de... Qual a profissão foi menos votada? Vocês colocam aí. Que teve apenas... Aí coloca a quantidade de votos, tá? A segunda profissão foi mais votada. A segunda profissão mais votada foi a de... Aí coloca o nome com e a quantidade de votos, ok? Dona Naná é confeiteira e faz tortas de diversos sabores para uma padaria. Para controlar a quantidade de tortas que entrega à padaria, ela usa um gráfico.
Nele, cada desenho significa 10 tortas entregues, tá? Preste atenção nisso. Nele, cada desenho significa 10 tortas entregues, tá? Então, ó, cada desenhozinho desse é equivalente a 10. Entendido isso? Vamos lá, ó. Nós temos aqui a torta de abacaxi, torta de morango, torta de maçã, torta de uva e torta de chocolate, tá? Observe o gráfico e complete a tabela a seguir com a quantidade de tortas que a dona Naná fez, né? Aí tem aqui torta de abacaxi, ó. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 60, tá? Porque aqui no abacaxi eu tenho quantos? 6, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas amarelas. Então, se cada bolinha daquela vale 10, né? Eu vou colocar aqui a quantidade de 10 e somar. Da mesma forma, vocês vão fazer nos outros, tá? De acordo com o desenho lá de cima. Entendido isso? Continuando. Qual foi o sabor de torta que dona Naná fez mais? Então, vocês vão observar aqui, tá? Qual foi a maior quantidade? Continuando. Ah, não, por hoje acabou. Então, vejam só, gente. Por hoje é só, certo? Na próxima aula, eu volto com a correção dessa atividade. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo, viu? Beijo pra vocês. Tchauzinho.